Vamos ouvir o Ancelotti, porque ele falou sobre o assunto. Eu passo a bola para o Arnaldo e para o Danilo. El contrato habla claro, entonces no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid. Simples e direto, Arnaldo. Tem o contrato com o Real Madrid, muito legal, seleção, mas agora tem o contrato. cedo. Enquanto você estava no All News com o Júlio Gomes, essa entrevista, né? Ele falou muito da disputa do Campeonato Espanhol com o Barcelona. O Barcelona jogou ontem. Aliás, é curioso, né? O Barcelona jogou ontem também, voltando da data FIFA. Lá tá uma loucura também. Mas aí foi nem no banco, hein, Ronaldo? Rafinha nem no banco. Alguma... Não deixa de ser interessante e sintomático, né? Essa questão da liderança e tal. E falou sobre a seleção travado, Arnaldo. Tinha travado. Não, pode ir. Agora tá. E falou sobre a seleção brasileira, deixando claro que tem mais um ano de contrato. Existia lá uma dúvida por parte dos brasileiros da interpretação se a prorrogação desse contrato automática. Ele já está considerando a prorrogação desse contrato automático como mais um ano de contrato. Né? Então, eu acho que está na mesma situação, digamos, da primeira investida. E nada indica que ele vá sair. O que me surpreende e acho interessante a enquete feita por você, Tironi, é a maciça aprovação ao nome do Jorge Jesus, tendo Ancelotti e Guardiola como adversários, né? Se depender da aprovação da enquete, aí o Jorge Jesus pode vir agora. E acho que o Jorge Jesus não está na mesma prateleira dos outros dois, evidentemente. Mas ele tem carisma, tem alguma autoridade, que essa seleção não tem. Essa seleção não tem personalidade alguma. E é uma coisa que sobra a Jorge Jesus. Não tem, os jogadores não têm. O atual técnico não tem nada. Então o Jorge Jesus pode ser uma opção aí, a única viável nesse momento, que começa já a ficar muito em cima da próxima Copa do Mundo. Né? Deixa eu fazer um apelo aqui, Âncora. Fala. Âncora, deixa eu fazer um apelo aqui. Fala, Ju. Deixa eu fazer... Zé, pera um pouquinho. Deixa eu fazer um apelo aqui na reta final do programa, principalmente aos corintianos, para que carreguem dos 5 mil que temos likes para os 7 mil que eu pedi. Hoje é dia de corintiano dar like para o posse de bola. Fala, Trajano. Não, antes do Danilo, que eu queria dizer, aproveitando que o Arnaldo falou que está na outra prateleira, o Jorge Jesus não está na mesma prateleira dos outros dois, mas para quem teve Ramon, Fernando Diniz e Dorival, a prateleira dele é lá em cima, né, o Jorge Jesus. Mas acho que a votação da galera que tá um combo de possibilidades também. Fala. Tironi, duas observações. Uma, esses treinadores não acompanham o futebol brasileiro, o jogador brasileiro, como o Portuga, né? O velho acompanha muito mais. Né? O Guardiola chegou a falar em 2022, numa entrevista, que o River Plate, campeão da Libertadores, campeão era o Palmeiras. O River Plate tinha sido campeão em 2018. Você vê o nível do entendimento do que acontece. Eles não acompanham uma passant. Né? E o Ancelotti não deve ser nada muito diferente disso. Tem outras preocupações do que ver o futebol brasileiro. Jorge Jesus observa porque trabalhou aqui, já observava muito porque sempre lá em Portugal tinha essa coisa de ver o mercado brasileiro e tem sempre essa expectativa de comandar a seleção brasileira. Agora, eu acho que, do ponto de vista de montagem de time, parte tática, imposição, time que joga de forma mais impositiva, o Jorge Jesus combina muito mais com o que se espera da seleção brasileira do que o Ancelotti, por exemplo. Os times do Ancelotti nem sempre têm essa característica, muitas vezes são times mais reativos. O Real Madrid várias vezes venceu jogando dessa maneira, sendo até dominado pelos adversários. Eu acho que o Jorge Jesus, até como filosofia de jogo, ele combina muito mais com aquela expectativa que, em geral, as pessoas têm a como deve jogar a seleção brasileira. Embora o Brasil já tenha tido vários times que jogavam em transição, em velocidade, a Copa de 70 mesmo. A seleção de 70 fazia vários gols, saindo em velocidade, Jairzinho era o furacão da Copa, isso aconteceu. Mas o que se espera hoje é um time que sabe sair jogando, um time que pressione alto. Eu imagino que essa seja a forma de jogar que vai potencializar os jogadores que o Brasil possui e fazer com que as pessoas
fique mais satisfeita, se der certo, com atuações da seleção brasileira. E nisso, acho que o Jorge Jesus tem mais a ver do que o Ancelotti. Não estou dizendo que ele é melhor que o Ancelotti, digo estilo de um e do outro. Para mim, o Ancelotti é mais gestor, um grande gestor, que tem tamanho, cara gigantesco ali, que não vai levantar o dedo para entrar na rodinha. O Jorge Jesus também não vai fazer isso, né? Mas acho que ele tem um perfil como treinador e montagem de equipe que tem mais a ver, na minha opinião. O Guardiola nem vou falar porque está fora de cogitação. É uma brincadeira o Guardiola na enquete, né? Não tem o menor cabimento, não há a menor chance. Não, é que o nome dele pintou aí também. Mas, ô Danilo, você que Paulo na enquete, assim. Não, pintou, sei lá, quem é o louco que pintou, deve estar maluco. Sim, o Ancelotti é maluquice, o Guardiola vai vir para cá? Vai vir nada. Do que se falou de vir para cá. O cara não sabe nem que é campeão da América do Sul. Pois é. Tem o ponto que o Amauro falou que não deveria ser considerado, mas que é a história do Neymar e tal. Mas queria te ouvir. Então, eu concordo também com o Mauro, na teoria, né? O Neymar não tem que ser escutado, o vestiário não precisa respeitar a decisão do Edinaldo. É que a gente tem hoje um comando do CBF que não dá para confiar que eles vão lá e vão bancar e vão dar o estofo necessário para o treinador que chegar. Então é por isso que, na minha opinião, o Ancelotti é o tipo de nome, lógico, é mais difícil, né? Tem a questão do Real Madrid, a gente vai ter que ver se o Florentino Pérez vai liberar, tem tudo isso. Mas imaginando que os dois estivessem no mercado, para considerar quem é o ideal, para mim o Ancelotti é mais esse nome, porque é o tipo de cara que você pode jogar lá no vestiário, fecha a porta, fecha os olhos e sai, e o Ancelotti vai se virar com os caras. O Jorge Jesus, eu tenho minhas dúvidas, justamente pela essa relação. Deveria ter as minhas dúvidas? Não. O Jorge Jesus deveria ser respeitado, assim como o Dorival, assim como o Diniz, assim como todo mundo. Mas a realidade que a gente tem hoje o Neymar manda no vestiário da seleção. Fato. Não deveria? Não deveria. Mas é um fato. Junto com o Rafinha, com o Vini Júnior, todos eles apoiam o Neymar. E aí eu tenho essa dúvida persistente de como seria a relação com o Jorge Jesus. Acho que na teoria é verdade, ele tem... Não levantaria dedo para entrar na rodinha, tem um estilo de jogo que pode agradar, tem ampla aprovação pela torcida, como a gente pode ver na enquete, como a gente pode ver nas redes sociais, não só nessa enquete, mas enquete em vários outros programas que já fizeram por aí. O Jorge Jesus tem essa ampla aprovação, mas eu ainda acho que ele enfrentaria uma resistência no vestiário que eu não sei se o Edinaldo seria capaz de dar o peito e bancar. O Ancelotti não enfrentaria resistência nenhuma. De novo, eu sei que, na teoria, não deveríamos nos preocupar com o Neymar e a sua influência, mas é a realidade que a gente tem hoje na CBF.